Aleluia. Pessoal, seguinte, eu preciso da ajuda de vocês aí, viu? Porque depois de tudo que aconteceu aqui, eu quero que vocês orem por mim, para eu não estragar tudo, não. É isso, né? O pregador passa por isso, fica nervoso ali. Meu Deus, e agora? Ô Espírito Santo, ainda bem que é você. Então ora comigo, é verdade, ora mesmo comigo. Para que a palavra possa vir de encontro ao seu coração, à sua necessidade, acrescentando depois de tudo isso que já aconteceu e está acontecendo aqui, ok? Pai, eu te dou graças pela palavra, eu te dou graças por esse culto, por todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Eu te dou graças, Pai, por essa oportunidade de ministrar, e eu confio na direção e na unção do Espírito Santo. Eu quero inspiração. Espírito Santo, me ajuda nesse momento, porque as pessoas estão aqui, eles querem receber do Senhor, e o Senhor sempre tem algo mais para dar. Eu confio em Ti totalmente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia! Vocês estão bem? Com expectativa? Glória a Deus. Aleluia. Vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Estão animados? Bastante, né? Glória a Deus. Romanos 5, 12. Glória a Jesus. Queridos, eu quero hoje pregar o evangelho puro e simples. Quero mesmo poder falar de uma maneira bem simples hoje aqui com você, mas assim, que até as crianças possam entender, ok? O Evangelho fala do quê? Nós sabemos que a tradução é boas novas, não é? Então o Evangelho tem que ser algo bom, não tem? Se não é bom, não é Evangelho. Você concorda? Então tem que ser pregado coisas boas quando se trata do Evangelho. Olha o que está escrito ali. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos agora por parte nesse versículo, para saber do que ele está falando. O escritor é Paulo, ele escreve aos Romanos e ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem que através dele o pecado veio ao mundo? Alguém sabe? Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram. Antes de nós termos nascido, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós nascemos desta descendência de pecado. Todos nós nascemos de Adão. E por causa do pecado de Adão, a morte passou para nós também. Passou para todos os homens. Por isso todos são considerados pecado ou pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, nós vamos ler na sequência alguns versículos desse capítulo que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Próximo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Esse microfone estava bom quase agora.
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Próximo. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Próximo. Aleluia. Aleluia. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Jactância é o ato de se gloriar. Foi de todo excluído. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras. Aleluia. Do que trata o Evangelho? Do que fala o Evangelho? Lá no Éden, Adão pecou, Eva e Adão pecaram, e isso fez com que a morte passasse para toda a humanidade. E junto com a morte veio toda a miséria, e junto com a miséria veio também todas as doenças e enfermidades. A maldição que a lei, ou que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, ele conta sobre quais são as maldições. E as maldições se resumem em três coisas. A morte, que ela fala da morte espiritual e a morte física. Fala da pobreza, miséria. E fala das doenças e enfermidades. E o plano de redenção de Deus para com o homem através de Jesus era que Jesus pudesse suportar todas essas coisas, essas maldições nele mesmo, para que o homem não precisasse levar as tais das maldições. É uma história de amor. Porque quem pecou foi o homem. Quando Deus disse para Adão, não coma daquele fruto, você come de tudo, menos daquele fruto, porque no dia em que você comer, se comer, certamente morrerás. E o homem se atreveu a comer assim mesmo. O homem se atreveu a tocar e comer naquilo, quando foi enganado pela serpente, e ele comeu. Mas a história mostra a misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. Uma história de amor. Jesus vem ao mundo, ele nasce como homem, ele não precisava vir, ele não precisava ter nascido aqui, ele era Deus, mas ele nasce de uma mulher, é criado como uma criança, trabalha, cresce, e quando chega numa determinada idade, como você sabe, Jesus morre na cruz do Calvário. Ele sofre todo aquele castigo que nós sabemos. Vamos ler aqui em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, o Evangelho trata de Deus resgatando o homem em primeiro lugar. O Evangelho trata de Deus dando de volta a vida para o homem. O Evangelho trata de Deus voltando a habitar, ou habitar com o homem. O Evangelho trata de Deus resgatando o homem. O Evangelho trata de Deus olhando, quando olhou o homem sofrendo, Deus não gostou daquilo e ele projetou, ele estabeleceu um plano para tirar esse sofrimento do homem. O Evangelho trata da bondade de Deus para com o homem, independentemente do homem merecer ou não merecer, porque de fato o homem já tinha pecado e já estava destituído da glória de Deus. Mas o Evangelho fala de Deus olhando para o homem e querendo resgatar o homem. Queridos, olha só, veja só. Vamos aqui pensar juntos, todos nós. Quantos de vocês que vê aquelas crianças doentes, às vezes cânceres destruindo aquela, não somente as crianças, o ser humano. Quantos de vocês ficam compadecidos? Pessoas aleijadas. Pessoas que não conseguem falar, às vezes não conseguem ver, ouvir, não conseguem andar. Pessoas que perderam os movimentos do seu corpo, pessoas que estão em cadeira de rodas, pessoas que estão na cama, pessoas que estão sofrendo com cânceres. Que cânceres, lepras estão destruindo o corpo dessas pessoas. Quantos de vocês ficam compadecidos dessas pessoas? Às vezes nós pensamos que só nós ficamos assim. Para Deus, isso é muito mais ainda. Porque às vezes nós não amamos, mas Deus, Ele ama o ser humano o tempo todo. Então, querido, quando você sofre porque alguém está doente, quando você sente por alguém que está sofrendo, saiba de uma coisa: Deus sente muito mais do que isso. E o plano de Deus para o homem é tirar isso do homem, é tirar o homem do sofrimento, é resgatar o homem de todas estas coisas. O Evangelho trata, eu acabei de ler para vocês em Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nossas está falando de quem? Está falando de mim e de você, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora veja, queridos, se Ele levou as nossas enfermidades, de quais enfermidades está falando? De todas, não é? De todas quais? Só estou tentando fazer você pensar. Aquelas que você já sofreu, aquelas que as pessoas estão sofrendo, e todas, as de antes e as que puderem vir depois. Então assim, Jesus carregou todas as enfermidades e não deixou nenhuma de fora. E por que Ele o fez? Para que o homem não precisasse mais levar. O que significa que não é mais necessário o homem padecer, sofrer doenças e enfermidades. Veja em Atos capítulo 10, versículo 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem.
o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ouça, queridos, eu não sei como você aprendeu, o que ensinaram para você sobre doenças e enfermidades. Eu não sei o que os homens ensinaram para vocês. Mas olha, saiba de uma coisa. Esse texto aqui está mostrando que os sofrimentos e as doenças são do diabo. É o que diz esse versículo. Independentemente do que você possa ter aprendido das pessoas por aí, esse texto diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, queridos, Jesus muitas vezes quando estava na terra, ele falava isso, ele disse assim: eu vim aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se ele veio aqui fazer a vontade daquele que enviou, e ele vem fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, logo as doenças e enfermidades não são o plano de Deus para o homem. Porque não é possível, se Deus mandou Jesus para fazer a vontade dele aqui na terra, e Jesus vem e começa a fazer o bem, não o mal. Ele começa a fazer o bem e curar todas as doenças e enfermidades do diabo no corpo dos homens. Então Jesus fez a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Curar as pessoas. Tudo o que for o bem é a vontade de Deus. Tudo o que for o mal é oposto à vontade de Deus. Então, de uma vez por todas, nunca foi a vontade de Deus que as pessoas ficassem doentes, seja lá qual for o tipo de doenças e enfermidades, e não importa quais sejam os pecados das pessoas, nunca foi a vontade de Deus colocar doenças e enfermidades no corpo do homem. É por isso que ele mandou o Filho unigênito para que carregasse no próprio corpo dele as doenças e as enfermidades, para que o homem não precisasse levar. É o evangelho puro e simples. Eu quero pregar o evangelho simples para você hoje. O evangelho trata do quê? Mais uma vez, já fiz essa pergunta 2 vezes hoje, a terceira. O evangelho trata do quê? De Deus fazer o bem para o homem. O evangelho trata mais do quê? De Deus trazendo vida de volta para o homem. E o que isso significa? Vida de volta com Deus. Conexão novamente com Deus. Vida no espírito do homem que estava morto. E o evangelho trata mais do quê? De Deus restaurando a saúde do homem. E o evangelho trata de mais o quê? De Deus, mais uma vez, fazendo bem e fazendo Jesus se tornar pobre para que o homem se tornasse rico. O evangelho trata de Deus devolvendo para o homem o que ele tinha proposto e dado para o homem no jardim. Era tudo perfeito. Não havia bagunça lá, não. Não havia doenças e enfermidades lá, não. Não havia falta lá. Não havia as doenças psicossomáticas lá, não. Não era para ver depressão, não era. Não havia essas coisas lá. Olha, meu querido e minha querida, você não precisa pagar para ficar curado, não. Você nem precisa pagar para receber as bênçãos de Deus. Nem precisa merecer para começar a prosperar. Não, pastor, não. Porque o evangelho trata disso.
de Deus devolvendo através de Cristo Jesus. Eu li para você em Romanos capítulo 3, versículo 23, agora vai, a partir do 23, agora vai fazer mais sentido para vocês. Veja comigo. Aleluia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção fala dele derramando o sangue, fala dele derramando o sangue para redimir o homem. Olha lá. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Próximo. A quem Deus propôs no seu sangue. Ele propôs no seu, derramou o sangue inocente que nunca pecou. Ele propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Quais pecados? Aqueles que trouxe a morte para todos os homens. Ele, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Próximo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É necessário somente uma coisa para você receber isso de graça: é crer em Jesus, crer no sacrifício dele, crer que ele veio e sofreu por nós no nosso lugar, para não precisarmos mais sofrer, crer que ele trouxe esse resgate, esta redenção para todos nós, para que nós não precisássemos mais levar este castigo, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Na verdade, ele assumiu o castigo em nosso lugar. Do que eu estou falando hoje? Evangelho simples. Evangelho simples. Um evangelho que é o amor. Como entender isso? Eu tenho que entender que eu não merecia, eu não era digno e eu não fiz nada para merecer. Mesmo assim, ele nem se importou. Ele apenas me deu. Me deu o quê? Me deu vida juntamente com Cristo. Ele me deu o quê? Me deu saúde através de Cristo. Me deu o quê? Me deu prosperidade em Cristo. Evangelho. Evangelho. Sem o nosso merecimento. É necessário somente uma coisa: tem uma moeda nesse reino. Tem uma moeda. E qual é a moeda, pastor? Crer em Cristo, mediante a fé que está em Cristo Jesus. A moeda nesse reino é crer. Mas como vão crer se não há quem pregue? É o que diz Isaías 53. Como crerão se não houver quem pregue? O que significa que o evangelho puro e simples tem que ser pregado para que as pessoas entendam o evangelho puro e simples e elas, uau, é isso? Ah, está fácil demais. Isso, está fácil demais. Mas ele quis que fosse assim. Não inventei nada disso, eu estou lendo ali. Sendo justificados gratuitamente pela fé que há em Cristo Jesus. O que eu estou falando? É porque eu escolhi pregar essa mensagem. O que vai acontecer aqui? Aqui fala da redenção, certo? Que ele derramou o sangue inocente por nós.
Mas o pão fala do quê? O corpo de Cristo. Mas se ali no sangue é a redenção, ele foi esmagado, por quê? Porque ele estava pagando o preço. Que preço? Porque foi através do pecado que a morte entrou no mundo. Foi através do pecado que as doenças vieram para o nosso corpo. E quando ele é esmagado na cruz, o que está acontecendo ali? Ele sabe que o castigo era nosso, meu e seu. Aquelas doenças malignas, malditas, as doenças e enfermidades, todas elas, era para nós. Então o que ele fez? Ele substituiu a gente. Como? Deus pegou todo o castigo e colocou nele. Vamos continuar lendo lá em Isaías 53, a partir do versículo 5 agora. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Próximo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Próximo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele era inocente, não era? Você já percebeu que Maria... Eu ouvi isso ontem, achei tremendo. Maria, ela não gritou, ei, porque ela poderia, vamos supor que ela gritasse e falasse, ele é doido, para gente, para, ele é doido. Eu que criei, ele é doido, então não dá bola para ele não. Não, Maria também ficou quieta. Ela também ficou quieta. Ela podia colocar tudo a perder, não é? É doido. Para, gente, é doido. Manicômio nele, camisa de força. Não. Maria sabia que aquilo era necessário. Por que era necessário? Gente, ele poderia se justificar? Ele era inocente. Ele era inocente. Ele não cometeu pecado. Mas ali diz, nesse texto, que ele não abriu a sua boca para se justificar. Como ovelha perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Próximo. Por juízo o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Próximo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Você já reparou nisso? O que está escrito ali? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a morte dele, o sangue, nós sabemos, purificação dos nossos pecados. E o corpo sendo moído, é a cura dos nossos corpos. Querido, querida, quando as doenças e enfermidades atacarem o seu corpo, saiba de uma coisa, já está pago. Não precisa mais. Porque
as doenças e enfermidades vêm contra nós, e nós ficamos, sabe, acuados com medo. Eu devo ter feito alguma coisa, pecado. E a gente fica ali acuado. Se Deus quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Seja feito conforme a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é esta. Já foi revelada. Deixa eu dizer isso para você. João escreveu no final do livro de João que todos os milagres, as obras de Jesus, se fosse para ser escrito, os livros na época não caberiam. O tanto de coisa. Mas o que foi registrado para o nosso proveito. Então veja isso. Estão registrados na Bíblia 33 milagres de Jesus. 33. E se estão registrados, é porque era importante ser registrado eles, ok? Deles, ou destes, 28 tem a ver com o nosso corpo. De 33 para 28, um número expressivo, não é? Isso inclui algumas também manifestações no sentido de quando ele multiplicou pães e peixes, não é? Agora, veja, dessas 33 eu disse que 28 tem a ver com o corpo. E 24 trata diretamente com cura do corpo. 33 milagres. 24 trata diretamente com cura de doenças e enfermidades. Por que será? Há quem pense que não é importante. Não, querido, se você sente pelos outros que estão sofrendo, imagina o seu pai. Você acha que ele não se importa? Eu li para você em Atos 10, 38, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, a redenção trata muito sobre a cura e saúde do nosso corpo. Você entendeu isso? Há um nível extremo aqui de importância em que Deus quer que você seja curado. Veja isso, queridos. Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Curou quantos? Todos. Por que ele fez isso? Próximo. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo, foi o que eu li a profecia, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Agora olha para mim. Há quem diga e quer dizer, e isso vem do inferno, que Jesus, ele levou as doenças e enfermidades só espirituais. Mas aqui eu li que ele curou todos os que estavam doentes, e eram doentes de doenças, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, diz, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Como alguém pode ser feliz estando doente? Como os pais conseguem sorrir quando os filhos estão de cama queimando de febre? Isso é só um pouquinho, porque tem crianças que estão padecendo de cada doença e enfermidade horrível.
O Evangelho trata de Deus vindo resgatar o homem, de Deus vindo curar o homem, de Deus dando uma resposta para o diabo, que aqui não tem vez, Deus ama o homem. Eu estou pregando essa mensagem porque hoje, nesta ceia aqui, nós vamos provar de cura. Vai ser uma coisa extraordinária hoje aqui. Vai ser algo avassalador. E você vai ver diante dos seus próprios olhos isso. (24 dos 33 milagres de Jesus tratam de cura, saúde. É porque ele dá um alto nível de importância para isso, alto grau de importância. Deus não quer que ninguém padeça doença e enfermidade. E nunca acredite que foi Deus. Foi Deus. Por quê? Por causa do pecado que você cometeu. Meu filho acordou um dia, doente, com febre, estava lá no sofá e não queria sair de lá. E eu acordei pela manhã e eu orei por ele, repreendi e saí. Voltei bem tarde. Quando eu voltei, ele estava na mesma posição, no mesmo lugar. Do mesmo jeito, com a mesma febre. Eu olhei aquilo, eu fiquei indignado, porque eu sei que eu não preciso merecer cura, que ele não precisa merecer cura, e que nós não temos nada que fazer para pagar cura. Então eu disse, eu já dei uma ordem, e eu vou dizer pela última vez, agora você tem que ficar curado. Doença, vai embora agora! E o meu filho é minha própria testemunha, ele está por aí em algum lugar, de que ele se levantou e ele disse, agora eu quero mexer no computador. Acabou! Mas sabe o que acontece às vezes? Você ora e aí você olha e fala, não aconteceu nada, eu acho que eu estou em pecado. Eu acho que Deus, é a vontade de Deus. Querido, de uma vez por todas, não é a vontade de Deus. Deus não está concordando com aquilo. E deve subir de dentro de você uma indignação. Existem muitos pais aqui, muitas mães. Deixa eu dizer algo para você. Olha só, escuta. Se você me chamar, eu vou na sua casa, eu oro pela sua criança. Mas eu quero encorajar você, põe a mão lá. E dê uma ordem, e diga, Satanás, fora da minha casa. Não tem problema, os pastores existem porque tem pessoas que não conseguem chegar nesse entendimento, não tem problema, me liga e eu vou na sua casa. Não tem problema, ok? Não me entenda mal. Eu vou lá ajudar você. Mas você pode fazer isso também. Você pode acabar com essas doenças e enfermidades na sua casa. A mesma autoridade que foi dada para mim, foi dada para você também. Do mesmo nível. Não, eu não tenho mais autoridade porque eu sou o pastor. Você pode dar uma ordem e chutar esse cão sujo da sua casa. E deve fazer isso. Mateus capítulo 10, versículo 8. Essa é a ordem para nós. Esta é a ordem para nós. Veja o nível que ele dá de importância. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Ele está mandando a gente fazer isso. Olha, veja, se eu pregar o evangelho sem isso aqui, eu não estou pregando o evangelho, você concorda? Porque se ele mandou assim, cure enfermos, e eu prego outra coisa, qualquer outra coisa, menos cure enfermos, eu não estou pregando o evangelho. Enquanto as pessoas estão doentes, sofrendo, e Deus nunca quis que elas estivessem sofrendo, eu estou aqui inventando coisa.
pregando o que não é para ser pregado, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expelem os demônios. De graças vocês receberam, dai de graças para o povo. Aleluia. Nós vamos cear aqui, gente. Nós vamos cear. Deixa eu dizer algo para vocês. Aleluia. Isso aqui é perdão dos pecados. Olha, veja só, veja. Se você está vivendo em pecado, acaba com isso na sua vida hoje, tá bom? Acaba com isso. Não tem como uma história de amor tão linda como essa, que o homem tinha pecado, e por causa do pecado entrou o pecado, por causa do pecado entrou a maldição no mundo, entrou a morte, entrou as doenças no mundo, ok? Não foi assim? E aí nós nos tornamos livres em Cristo, porque nós aceitamos Ele, e agora nós vamos de novo para o chiqueiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele nos limpou, Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele demonstrou o seu grande amor. A gente até chora quando assiste o filme, mas aí a gente vai de novo comer com os porcos. Tem sentido isso? Tem sentido isso? Então assim, querido e querida, mas pastor, sabe o que é? Eu não tenho força. Mas você não tem força? A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Se a Bíblia estiver mentindo, arranca essa página da sua Bíblia lá, amassa assim, ó, pisa nela e fala assim: não serve para mim. O Espírito Santo poderoso, eu estava pensando nisso. Já leu, né, que João ficava lá deitado no ombro de Jesus, não é? Ficava lá deitado o tempo todo com Jesus, amando Jesus. E Jesus começou a dizer para eles o quê? Eu vou embora. João 14, 15 e 16 diz essas coisas. Eu vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Fica tranquilo. Não, vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou mandar alguém igual a mim, semelhante a mim. Só que é melhor que ele venha, porque eu estou, em outras palavras, eu estou aqui nesse corpo, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele não. Ele vai estar em cada um de vocês. Dentro. Agora veja, eu estava pensando nisso, Newton. Se João estava lá deitado em Jesus, deitado aqui, e ele disse que o Espírito Santo é igualzinho a ele, e ele foi dado para mim, eu posso deitar nele também. Sabe que ele escuta? Ele escuta. É por isso que o Evangelho é algo muito doido, né? Você anda com alguém invisível. O Evangelho é doido. Mas esse alguém invisível, ele é igualzinho, idêntico a Jesus. Ele fala, não é mudo, ele escuta, ele vê. A Bíblia até fala que ele tem emoções também, porque se ela diz que ele se entristece, quando alguém leva ele para um motel para fazer coisas ilícitas, ele se entristece. Agora, ele acorda, você acorda e dorme, ele está com você todos os dias, o Espírito Santo. E já que você às vezes diz, eu não consigo, que tal dizer para ele que você não consegue? Sabe por que muitas vezes as pessoas não fazem? Porque não acreditam nele. Mas ele é idêntico a Jesus. Então você pode voltar-se para ele do jeito que você quiser, para o lado que você quiser, ou até para você mesmo, e dizer: Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, Espírito Santo. Tem vezes, eu sou pregador, mas tem vezes que eu fico desesperado para pregar e eu falo assim: por favor, Espírito Santo, quebra essa aí, me ajuda.
isso. Sem Ele, não fica bom não. Eu sei eu já provei isso, eu sei. Então eu fico aqui falando com Ele assim: Espírito Santo. Igual um culto como esse que acontece, tudo que aconteceu e você viu aqui, como que eu tenho que subir ali? Eu falo: ó, o Senhor está vendo aí. Agora o Senhor precisa me ajudar. Porque as pessoas estão aqui para receber do Senhor, não é de mim não. E sabe o que Ele faz? Ele sempre aparece. Ele está gostando do que eu estou falando. Esse culto é Ele. É Ele alcançando você. O pastor Kel já falou, a Viviane já falou. Deus está alcançando você hoje aqui. E deixa eu te dizer que as curas inclui as curas emocionais também, viu? Pastor, se eu pudesse te falar, eu diria que eu estou há tanto tempo com doenças psicossomáticas. Então eu quero te dizer que hoje é o dia para a sua cura. Quando eu disse sobre o sangue, é sobre o perdão de pecados. Quando você comer esse pão hoje, você vai receber a sua cura. Nós vamos fazer um teste. Eu vou fazer diante dos seus olhos esse teste. Algumas pessoas porque fica fácil quando se trata de dor. Algumas pessoas que estiver com dor hoje aqui, quando comer o pedaço de pão, vocês vão ver isso hoje aqui acontecer, tá? Quando comer o pedaço de pão, vocês vão ver que a dor vai, sumir. Tem alguém com dor aqui hoje? Com dor? Tem alguém? Um aqui? Quem mais está com dor? 2, 3. Ok, 4, 5. Vocês vão tomar a ceia. Vocês se importam de tomar aqui na frente? Vocês se importam? Quem se importa não tem problema, fica no lugar. Eu tenho vergonha. Tudo bem, não tem problema, ok? Mas se você não se importa, nós vamos tomar a ceia. E eu queria que essas pessoas tomassem aqui, desse lado aqui, tranquilamente. Pode virar até para lá assim, até para a parede, pode. Só para a gente ver as curas se manifestando diante dos nossos olhos, para que os outros saibam que, já que está acontecendo das dores irem embora assim, pum, num instante, então as outras doenças também estão indo. Aleluia! Vai ser diferente hoje aqui. Aqui ó. Perdão de pecados. Cura do corpo. Cura do corpo. Hoje é um culto de cura divina.